A paz do Senhor, todos os nossos irmãos, nossa turma do curso básico em teologia. Estaremos agora dando continuidade à nossa matéria, liturgia, é a nossa terceira aula. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção para o momento que vamos compartilhar esses assuntos. Senhor amado, quero te agradecer por mais uma oportunidade de poder compartilhar através de uma videoaula a matéria, Senhor, destinada aos teus filhos, a matéria liturgia. Agora, quando estarei ensinando aqui alguns conceitos, princípios, para que os teus filhos possam ter um bom aprendizado, te peço a tua graça, a tua sabedoria, a tua unção, para que esta aula seja transmitida com clareza e os teus filhos possam aprender o que for ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos, na sequência da nossa apostila, falar agora sobre o culto na igreja comparado ao culto judaico. Agora estamos assim ainda mais próximo da nossa realidade, né, de culto nas nossas igrejas, e hoje já estaremos falando bem alguma coisa sobre questões que fazem parte, né, do nosso dia a dia, dos nossos cultos, o procedimento, como que deve acontecer a liturgia, né, nossa, quando nos reunimos para cultuar ao Senhor. A questão da ordem do culto, como devem se proceder os atos litúrgicos, enfim, ok? Então nós estaremos agora abordando o tópico culto da igreja comparado ao culto judaico. O cristianismo, ele é bipolar pela sua própria natureza. Esses dois polos são o conteúdo da fé, fundamento na sua mensagem revelada, e a adoração prática, através da qual o cristão e Deus mantêm comunhão. Então, nós trazemos conosco todo um conteúdo de crença, né? Aquilo que nós sabemos ser a verdade, aquilo que nós acreditamos com base na palavra de Deus, é a nossa fé, é aquilo que nós confessamos, não é verdade? E existe a outra situação que envolve as nossas expressões de adoração, de louvor, de palavra, que ocorrem por ocasião quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Então, existe o polo da fé, aquilo que nós confessamos, aquilo que nós cremos. E existe o momento em que nós nos reunimos para adorar a Deus, para bendizer ao nome do Senhor. Agora, o que é interessante, que deve ser observado, é que esses dois polos, eles não são distintos no sentido de não estarem unidos, muito pelo contrário. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós sabemos e confessamos como sendo a doutrina cristã, deve ser expresso no momento da nossa adoração. Então, não há um divórcio, não há uma separação entre aquilo que nós cremos e aquilo que expressamos enquanto adoramos a Deus. A nossa fé, ela é vista nos nossos cultos, ela é observada na forma como nós adoramos ao Senhor. Daí a importância do culto cristão ser um culto bíblico, um culto cujos assuntos ali tratados estejam de acordo com a fé que nós esposamos, com a fé que nós expressamos. Ok? A avaliação de W. Tozer sobre a adoração do cristianismo evangélico como a joia perdida reflete a dicotomia insalubre entre a verdade proclamada e a vitalidade da adoração hoje. Podemos criticar a observação. Em toda parte os cristãos estão perdendo interesse, passando a simplesmente simular na igreja. É triste isso, é uma grande verdade. Muitas reuniões não passam de simulações, não é realidade.
aquilo que muitas pessoas fazem no culto, falam no culto, afirmam no culto, infelizmente, não é a realidade daquela pessoa. Ela não crê exatamente assim. Ou seja, ela também não vive assim, porque se ela não crê daquela maneira, ela também não tem como viver daquela forma. E aí, o que é visto, às vezes, no culto, não passa de uma encenação. Né? E a gente observa isso, você já deve ter observado isso. Entre aquilo que as pessoas falam e afirmam, né, no culto, através da pregação, através de um hino ou na oração, você observa que no seu dia a dia ela não procede daquela forma. E aí, como que esse culto ele pode ser aceito por Deus? Né? Se Deus conhece realmente o que vai no nosso coração, quais são as nossas intenções, Ele sabe o que passa dentro de nós. Então não adianta alguém querer simular em um culto ao Senhor, expressar aquilo que não é realidade, porque ali, meus irmãos, está presente o Deus que conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso coração e Ele sabe das intenções dos nossos corações. Então, mas infelizmente é uma grande realidade. E o que acontece, meus irmãos, é que quando essa simulação, essa encenação ocorre, o Espírito de Deus se entristece, né? O Espírito de Deus se entristece. E daí a razão porque alguns ajuntamentos, algumas reuniões são vazias, são cheias de pessoas, mas vazias de espiritualidade. Não se sente a graça de Deus, não se sente a presença do Espírito Santo, não percebemos as verdadeiras e reais manifestações do Espírito Santo na vida da igreja, e com isso a igreja sofre, nós perdemos com isso quando tais coisas acontecem, né? E é percebido claramente que a igreja em tais lugares ela tem, claro, os seus grandes prejuízos quando a falta de espiritualidade, de sinceridade, de verdade acontece, né? De um modo geral, os cristãos não estão conscientes de que sua adoração reflete a teologia prática da comunidade onde estão inseridos. O que eu disse no início da aula, né? Logo na introdução. Nós temos uma declaração de fé, nós confessamos algo, nós acreditamos em algo. E nós levamos esse conteúdo doutrinário para o momento do culto. Então, quando nós estamos cultuando, nós estamos expressando a nossa fé. Do jeito que nós acreditamos, nós vamos adorar a Deus. Só que tem pessoas que não atentam para isso, né? Não atentam. Ela crê de uma forma, mas cultua de outra, né? Então, a sua adoração, na verdade, ela não é uma expressão da sua fé, daquilo que ela simplesmente acredita. Como, por exemplo, às vezes a pessoa tem um posicionamento sobre algo, né? Mas ela, em um dado momento, em uma certa reunião, dependendo de quem estiver pregando, que mandar fazer alguma coisa na hora do culto, mesmo ela não acreditando naquilo que está sendo mandado fazer, ela acaba fazendo, né? Em obediência ao pregador, que ela sabe que está fora da palavra ao mandar fazer tais coisas. Então, ela acaba traindo a sua própria consciência, porque ela não crê daquela maneira, mas porque alguém mandou fazer, então ela acaba fazendo. Então são cuidados que nós precisamos ter, porque quando nós estamos adorando, estamos cultuando, nós estamos expressando a nossa fé, né? A nossa crença. O que expressamos no culto, em louvores, orações e mensagens, são definições daquilo que acreditamos. Você sabia, por exemplo, que não são todos os louvores que se cantam que nós podemos cantar? Porque muitos louvores que são inventados, que são criados aí pelos compositores modernos, muitos deles, se você for fazer uma análise bíblica da letra de tais hinos, eles não passam pelo crivo. Então, você estaria cantando algo que está contradizendo a palavra que você crê. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado com os louvores, algumas orações que se fazem,
onde se tem uma ideia de um Deus que está pronto para servir o homem, pessoas colocando Deus contra a parede, dando ordens em Deus, né? Algumas pregações cujo conteúdo não tem nada a ver com a Bíblia. Enfim, nós temos que ter cuidado, né, com tais situações, né, e para não sermos enganados, porque nós expressamos aquilo que cremos. Então, se alguém está cantando errado, é porque ela pensa errado. Se alguém está orando de modo errado, é porque ela tem um conceito de Deus errado. Se alguém está pregando e insiste em pregar mensagens antibíblicas, é porque ela não tem uma base bíblica para pregar. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Temos que ter cuidado e estamos bem definidos naquilo que nós sabemos ser a verdade, para que possamos cantar a verdade que cremos, possamos orar da maneira certa, possamos pregar uma mensagem que expressa realmente a nossa fé bíblica, entendem? Então nós temos que ter isso em mente, ok? O cunho puritano, no dito, né, uma frase que é famosa até os dias de hoje, que dizia: a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus criou o homem para a glória dele. Deus criou o homem para que o homem pudesse glorificá-lo em tudo. E quando se diz gozá-lo para sempre, quer dizer que nós temos que ter satisfação, prazer, entusiasmo, possamos ter realmente uma perfeita comunhão de alegria com Deus todos os dias da nossa vida. Isso quer dizer, claro, de um modo geral, então, porque somos criados para a glória de Deus, então nós temos que glorificar a Deus todos os dias da nossa vida, e não apenas naquele momento de culto que nós estamos numa reunião de 2 horas, né? Mas o fato é que também nesse momento, quando estamos reunidos, num período de tempo de 2 horas, aproximadamente, ali Deus também precisa ser glorificado, porque nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificá-lo ali também, naquele momento. Daí a necessidade que temos que ter, que o nosso culto é para Deus. Nós adoramos a Deus e ninguém mais deve ser adorado, venerado, enfim, nas nossas reuniões. O culto é sempre para o Senhor, né? Embora o homem seja beneficiado de alguma maneira, mas ele nunca é o motivo ou objeto do nosso culto. Nós adoramos a Deus, nós cultuamos a Deus. Em que sentido nós somos beneficiados? Com aquilo que nós recebemos de Deus por ocasião do culto. Então, eu sou beneficiado quando eu sou renovado pelo Espírito Santo. Eu sou beneficiado quando eu sou alcançado pela palavra que foi pregada. O enfermo, ele é beneficiado no culto quando ele é curado. Enfim, só que o culto, a princípio, ele não é realizado para alcançar esses objetivos. O objetivo do culto é adorar a Deus. E como consequência de uma adoração genuína, Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta o seu poder e abençoa aqueles que ali estão o adorando em espírito e em verdade. De um lado, meus irmãos, a lei ameaça deslocar a graça como objetivo fundamental para se adorar a Deus. Tanto o hábito quanto a busca da paz espiritual devem ser suspeitos quando procuramos uma base lógica e bíblica para adorar a Deus. Em resumo, a liturgia é teologia representada, a resposta humana a Deus e a seu favor, né? Então, quando nós adoramos, nós estamos expressando a nossa doutrina, estamos expressando a nossa fé. Por isso que temos que pensar certo, biblicamente, para que o nosso culto seja agradável ao Senhor. As formas persistem enquanto o conteúdo evapora ou muda o seu centro de Deus para o homem. Aquele culto onde a personalidade ela é enfatizada no lugar de Deus. Onde você percebe nitidamente que o homem tomou o lugar de Deus no culto, numa reunião, né? Onde as pessoas vão a um determinado lugar por causa
da pessoa humana que vai estar lá. Claro que nesse momento, meus irmãos, já houve perdas ali, já houveram perdas espirituais, porque Deus deixou de ser o centro, né, daquela reunião, e muitas das coisas que poderiam acontecer naquele culto deixarão de acontecer, porque o homem tomou o lugar de Deus. Assim, o liberalismo nega a realidade de um Deus que está presente. Fazendo assim, não pode evitar transmutar as verdades religiosas em mitos. O resultado é visto em toda parte da secularização do pós-cristão, que atingiu a maioridade. A teologia da libertação procura contextualizar a adoração no programa de ação sociopolítico. Assim, o despertamento da consciência torna-se identificável com a percepção de Deus no processo da história. Então, enfim, as pessoas passam a se reunir para atender às suas próprias necessidades, né? De um lado estão aqueles que se reúnem por causa da pessoa que vai estar pregando, né? Ele não está preocupado com a presença de Deus, está preocupado com aquele que vai trazer a palavra. Por outro lado, existem também aqueles que vão ao culto não por causa daquele que está lá no púlpito para pregar, mas ele vai ao culto para ter as suas necessidades supridas, para receber a bênção que ele está precisando, como se o culto fosse voltado para ele, né? E quando, a bem da verdade, meus irmãos, abrindo aqui um parêntese, em todos os cultos, quando nós fôssemos cultuar a Deus, a grande pergunta não deveria ser o que você veio buscar, mas deveria ser o que você veio entregar, né? Deveríamos comparecer nos cultos para entregar o nosso louvor, para entregar as nossas orações, para entregar a nossa adoração, para entregar expressões de reconhecimento à grandeza, à magnitude de Deus, e nos sentar à mesa do banquete espiritual, né, para recebermos o alimento, sim, o alimento espiritual, a palavra do Senhor, que vai mudar a nossa vida para melhor servir a Deus. E aí, com certeza, esqueceríamos com mais facilidade das nossas necessidades pessoais, né? E entenderíamos que estaríamos ali para cultuar a Deus, para bendizer o nome do Senhor e, é claro, o Deus a quem adoramos, o Deus a quem servimos, por ele ser bondoso, benigno, compassivo, gracioso, como o Pai bondoso que ele é, né? Segundo a sua vontade e ao seu tempo certo, ele vai sim determinar sobre nós as bênçãos, vai atender às nossas orações, mas veja bem, como consequência da nossa oração, como consequência daquilo que estaremos fazendo naquela reunião, enquanto estivéssemos adorando ao nome do Senhor. Os evangélicos têm a tendência de separar a centralidade do senhorio de Cristo, biblicamente, fundamentada no viver cotidiano, de modo que a adoração se torna, com efeito, compartimentada em cápsulas de 1 hora de duração, não sendo levado em consideração quão importante pode ser o ato de se invocar o nome do Senhor juntos. Mas o Novo Testamento projeta uma visão de adoração que invade toda a vida com a presença e a glória de Deus. Então, é importante sim, estarmos ali invocando o nome do Senhor, numa comunhão com os demais irmãos. É bíblico isso, e temos que aproveitar realmente esse momento da comunhão, da presença dos demais irmãos, para juntos oferecermos uma grande celebração ao nome do Senhor. Mas, voltando aqui ao ponto, entendermos que a nossa adoração não termina ali, né? Nós continuaremos adorando a Deus durante toda a nossa vida. Então, não limite a sua adoração, o seu culto ao Senhor em apenas 2 horas de culto no templo, mas que toda a sua vida seja um verdadeiro culto ao Senhor. Daí porque nós precisaríamos até mudar algumas frases que nós falamos nos nossos cultos.
ao término da reunião, quando anunciamos, então, irmãos, vamos orar então para o encerramento do nosso culto. Quando, bem na verdade, o que se encerra não é o culto, é a reunião, porque o culto continua na minha casa, na sua casa, no dia seguinte do trabalho, aonde nós estivermos, estaremos cultuando a Deus com a nossa vida. Então guarde isso. O que termina naquele momento é a reunião, porque o culto vai continuar. Amém? Bem, entremos agora num ponto muito prático da nossa matéria, o culto na atualidade. E falaremos aqui sobre a ordem nos cultos. Bem, antes de falarmos sobre cada culto em sua natureza específica, é bom observarmos, meus irmãos, primeiro, que para que um culto, antes de entendermos que um culto precisa ter a sua devida organização de acordo com a sua natureza, a distribuição dos atos, o que vai ser feito naquele culto, é necessário entendermos que, independentemente do culto, esse culto precisa ter uma ordem. Uma ordem. Ordem no sentido de termos a consciência do que nós estamos ali fazendo. Não estamos promovendo um simples ajuntamento humano. Não estamos ali para celebrar uma pessoa qualquer, e muito menos para fazer algo qualquer. Estamos ali como igreja para adorar ao Criador, ao Deus dos céus e da terra, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, é um ajuntamento solene, é um momento solene, é um momento que se espera de todos os participantes um senso de ordem, né? De compromisso individual para se manter a ordem naquele culto. E aí, meus irmãos, temos que tocar em assuntos aqui que, infelizmente, dizem respeito às mais diversas realidades nossas, né, de igrejas, que é a desordem, a falta de reverência na hora do culto. Ordem aqui está relacionado à reverência, ao modo como nós nos portamos. Então, infelizmente, em muitas igrejas, percebe-se durante as reuniões, né, conversas paralelas na hora do culto, cochichos, pessoas que nem participam do culto e nem deixam as outras participarem. Um levanta daqui, outro levanta dali, crianças correm pelo corredor do templo, né? Vai ao bebedouro não sei quantas vezes para beber água, levanta para ir ao banheiro, e isso em qualquer horário do culto, seja na hora da oração, do louvor e até mesmo na hora da mensagem. Pessoas que não mantêm o cuidado, não têm o cuidado, a reverência, né? Não zelam pela boa ordem na hora do culto. E infelizmente, meus irmãos, infelizmente, esse mau exemplo ele é aprendido a partir do púlpito. Porque as nossas igrejas, né, que têm o costume de ter os obreiros sentados lá na plataforma, né, ali nas cadeiras que cercam o púlpito, o mau exemplo às vezes parte dali, né, onde se percebem que os obreiros que ali estão não têm reverência, sentam de qualquer maneira, né, com as pernas abertas, ou com a perna toda cruzada, como se estivesse sentado no sofá da sua casa, e conversam com um, conversam com o outro, riem, contam casos no púlpito. Infelizmente, meus irmãos, isso ainda é uma realidade em muitos lugares. E aí o que acontece? O povo observa tudo isso e repete o mau exemplo do púlpito. Então, o obreiro precisa ensinar à igreja a necessidade da ordem no culto a partir do púlpito. Ele, como exemplo, não permitir, não fazer e não permitir que tais coisas aconteçam a partir do púlpito, para que a igreja possa ver no púlpito um
belo exemplo de ordem, de reverência a ser seguido. Ok? Ao invés dessas coisas, meus irmãos, nós precisamos valorizar o nosso momento do culto, de adoração, para os louvores ao Senhor, para as nossas orações, darmos lugar ao Espírito Santo para que Ele fale conosco durante a reunião. Se é uma igreja pentecostal, que é diferente de uma igreja tradicional na hora do culto, então que esta igreja pentecostal possa realmente valorizar as manifestações dos dons espirituais por ocasião dos seus cultos com ordem e decência, como nos ensina a palavra de Deus. Tudo com ordem, tudo com decência. Mas o que eu quero dizer é que ao invés de nós fazermos do culto uma oportunidade para nós de conversa, de assuntos paralelos por ocasião do culto e outras ações indevidas, vamos aproveitar o culto para adorar a Deus. Culto é o momento de adoração. Culto é o momento de louvar o Senhor, de orar a Deus, e deixemos as demais coisas para o final da reunião, quando teremos liberdade para conversar uns com os outros. Então, que esta palavra seja gravada em nossos corações e que você possa transmitir este ensino numa oportunidade que você tiver na igreja onde você congrega, não é verdade? Para que Deus esteja se agradando do culto que estamos prestando a Ele. A mensagem do pregador, muitas vezes, é uma mensagem bíblica. O pregador, ele está na direção de Deus. A mensagem veio do céu para a igreja. Mas o que acontece? Esses incidentes por ocasião do culto, essas coisas erradas que acontecem por ocasião do culto, esses falatórios, esses cochichos, esse vai e vem, às vezes na hora da reunião, acabam interferindo na mensagem. Por exemplo, o pregador que esteja pregando a palavra e por ocasião da mensagem ele tiver que concorrer com conversas paralelas durante a pregação, ele perde facilmente a concentração naquilo que ele está dizendo. E aí o que acontece? É o bom pregador, ele tinha a mensagem, tinha a palavra, mas infelizmente esses ruídos impediram que a mensagem chegasse aos ouvintes. É como um aparelho, de rádio, por exemplo, em que existe aquela pessoa que está ouvindo, ela está atenta à programação, ela é o receptor, mas entre aquele que fala e aquele que ouve, existe um canal, e esse canal precisa estar livre de qualquer situação que comprometa ao que está sendo dito, que é a mensagem. Então, os ruídos ali, aquela chiadeira que aparece ali, que vai se ouvir, vai comprometer a boa mensagem, ou o anúncio, ou a notícia, ou o louvor que estiver tocando naquela emissora de rádio naquele momento. Assim é o nosso culto. Existe Deus que está falando com a sua igreja. Existe a igreja que está ouvindo a voz de Deus. E é um canal. Deus falando por meio do pregador à sua igreja. Só que entre aquilo que Deus fala e aquilo que nós ouvimos, não pode haver esses ruídos que tirem a nossa atenção, para que, ao término do culto, possamos entender tudo o que Deus disse naquela reunião. Porque, guarde uma coisa, meus irmãos, Deus não fala no culto somente na hora da mensagem. Deus continua falando na hora da mensagem. Deus fala no culto desde a abertura desse culto, desde a oração inicial.
ele vai falar através da oração, dos louvores, dos momentos de intercessão na hora do culto, através de um testemunho, e é claro, vai falar principalmente, né, nós sabemos disso, através da exposição da sua palavra. Então, não deve ter nenhum tipo de ruído desde o início até o final da reunião, para que possamos entender perfeitamente o que Deus está falando naquele culto. Uma mensagem tem mais poder e o pregador se sente muito mais envolvido na pregação quando, ao invés dele ser interferido por esses ruídos, quando ele percebe que a igreja está orando, está intercedendo por ele. Porque é interessante isso, meus irmãos. Olha só, quem prega sabe disso. Quem dirige um culto sabe disso. Não é o barulho em si que atrapalha o pregador, mas o tipo de barulho. Então, o barulho de conversas paralelas, de levanta e senta, isso atrapalha. Agora, o barulho de oração não atrapalha. Enquanto o pregador está pregando, se ele ouve alguém dizendo, Senhor, usa teu servo, isso não atrapalha o pregador, ajuda ele. Se enquanto o dirigente está conduzindo o culto, ele percebe à medida que ele profere palavras de entusiasmo que estimule a igreja a adorar a Deus, e ele percebe a igreja adorando a Deus, a igreja ajuda o dirigente na direção do culto. Então, barulho de adoração, de glorificação, né, de expressões de adoração a Deus, isso não atrapalha o dirigente e nem o pregador. É claro, tudo com ordem e decência, né? Se numa igreja, por exemplo, o pregador estiver pregando e o barulho no culto, né, for maior do que o som, a altura da sua voz ao pregar a palavra, é claro que não tem condições, né? Porque aí já não é mais um barulho ordeiro, não é mais um som. Quando eu falo barulho, é no sentido de ouvir sons, né, de expressões de adoração, de louvores, de orações. Mas aí já estamos partindo, né, para uma confusão, para uma desordem. É um barulho desordeiro. Ah, mas era barulho de glória a Deus. Sim, mas aí já fugiu o controle. Não estou dizendo isso. Estou falando aquele movimento do Espírito, porque tudo que é do Espírito não traz confusão, mas sim edificação. Ok? Então, nós ajudamos ao pregador, ao dirigente, quando nós expressamos palavras do tipo, Senhor, ajuda teu filho, abençoa teu servo, quando concordamos com a palavra que está sendo pregada, não é verdade? Então, tudo acontece ali para que o culto vá realmente fluir de maneira saudável. A ordem nos cultos, ela é essencial ao progresso espiritual da igreja e ao bom conceito do pastor. Uma igreja cujos cultos se realizam em desordem dá má impressão aos visitantes e mesmo aos membros que compreendem as coisas de Deus. Revela um pastor descuidado e não alcança o desejado progresso espiritual. Isso aí é uma grande realidade. Se você vai numa igreja em que já parte do púlpito esta desordem, você sai dali com a má impressão daquela igreja, né? Porque a igreja ela vai refletir a natureza do seu pastor. Se essa igreja é uma igreja desordeira, é uma igreja confusa, é uma igreja sem a devida ordem espiritual nas suas reuniões, nos seus cultos, é porque o pastor não está nem aí para isso. Não preste atenção nessas coisas. Não cuida disso. Então, você sai dali com a má impressão. Agora, se você vai numa igreja em que você percebe uma ordem, né, nos atos, logo aquilo te chama a atenção. Você percebe a santidade de Deus na ordem nos cultos, no zelo, na distribuição das oportunidades, né, na maneira como que os cristãos se comportam, como que a adoração flui de maneira gloriosa e edificante. Não é verdade? Então, nós também somos percebidos assim. Foi o que aconteceu com a rainha de Sabá, quando foi fazer uma visita ao palácio de Salomão.
E quando chegou lá, o que ela observou? Ela ficou admirada com a postura dos servos, com a maneira como eles se vestiam, a maneira como eles se assentavam à mesa, né, o modo de ser. Ela ficou admirada com a ordem, né, de trabalhar, o modo como eles agiam, e ela ficou assim encantada com aquilo. Meus irmãos, que as pessoas fiquem, para a glória de Deus, admiradas no bom sentido, né, ao perceberem que lá na sua igreja, aonde você congrega, existe essa ordem, que as pessoas tenham prazer de estar lá e tenham o desejo de voltar, porque vem um pastor ordeiro, uma igreja ordeira, um culto ordeiro, porque, como eu disse em uma das aulas, se no céu tem ordem, e tem, na terra também tem que ter. Por isso que a Bíblia diz na oração do Pai Nosso, um dos itens da oração é: seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. No céu, nós não temos problema com a vontade de Deus, porque ela é cumprida. Agora, o desejo de Jesus é que esta vontade seja cumprida também aqui. Então, o nosso modelo é o céu. Se no céu existe ordem, na terra também tem que ter. Da igreja do Deus vivo também tem que ter. Então, fechando aqui esse ponto, vamos entender que todo culto, independente da sua natureza, em qualquer igreja evangélica, seja lá qual for, a ordem é um princípio absoluto, fundamental para todos nós. Ok? Agora entraremos no assunto que diz respeito à prática em si de cada culto que realizamos ao Senhor, que diz respeito à direção de um culto. E aqui, meus irmãos, o que eu vou passar são sugestões que podem ser adaptadas por você, né, na sua igreja, em qualquer igreja, ou podendo sofrer algumas modificações de acordo com a igreja. Tá bom? São sugestões, né, que eu entendo serem boas, mas dependendo da igreja, dependendo da denominação, poderá haver aí alguma alteração na ordem, né, daquilo que vai aqui acontecer. Ok? Bem, a direção de um culto cabe prioritariamente ao Espírito Santo, não resta dúvida. Mas a participação humana, ela é indispensável. Com isso, eu quero dizer o seguinte: esqueça aquele pensamento, ou aquela frase de efeito, aquele jargão que se diz: nesse culto quem manda é o Espírito Santo. Veja bem, eu sei que o Espírito Santo, ele é Senhor no culto. Mas quando a gente ouve uma frase dessa, dá logo a entender que esta pessoa não está muito preocupada com a boa ordem na direção do culto. Que tanto faz o que aconteceu, o importante é que é o Espírito Santo que está mandando. Então é um culto que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. É um culto em que você não entende bem o que está acontecendo. Né? Você percebe que a pessoa que deveria estar na boa direção do culto, ela está meio que desorientada no que faz, mas ela entende que ela está sendo dirigida pelo Espírito Santo. E, claro, algumas coisas poderão não ir bem naquele culto. Mas aí, para que a pessoa se salve de qualquer crítica, né, ele vai dizer que tudo aconteceu por ordem do Espírito Santo. E nós temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele está nos conduzindo sim, ele está nos guiando sim. Mas o Espírito Santo trabalha em parceria com o homem. O dirigente de um culto que tem o Espírito Santo, claro, se ele é um dirigente, precisa ser salvo. E como salvo, ele tem o Espírito Santo. Ele precisa orar, pedir a Deus para que Deus lhe dê graça, lhe dê direção, para que ele possa conduzir o culto de acordo com a vontade de Deus. Agora, Deus vai se utilizar do dirigente. Isso fica claro que nós temos a nossa parcela de responsabilidade na hora do culto. Ok?
O elemento humano na direção de um culto a Deus precisa estar primeiramente em sintonia com o Espírito Santo. Nesse particular, quando a gente diz que o Espírito Santo ele tem, né, ele precisa ter o controle da direção do culto, entendemos assim, e afirmamos imediatamente que o dirigente, sabedor disto, precisa conhecer e saber qual é a vontade do Espírito Santo para aquele culto. Então, isso requer o quê? Uma sintonia espiritual. O dirigente precisa estar, uma linguagem nossa pentecostal, né? Precisa estar ligado com o Espírito Santo. Precisa estar em sintonia com Deus enquanto vai dirigir um culto, para que as coisas possam acontecer de modo saudável e bem ordenado para a glória de Deus. Dirigir um culto requer de nós muita responsabilidade, porque nesse ato se está trabalhando com a matéria-prima do céu. A palavra que será pregada, ela é do céu. As manifestações que vão acontecer no culto são do céu, não são nossas. É Deus que opera em nosso meio. A meta de quem dirige um culto nunca pode ser a de cumprir um anseio humano, nem de encontrar uma oportunidade para expor os frutos do eu ou da vaidade, mas sim fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós vamos conduzir um culto, temos que orar, pedir a Deus direção, entendendo que o culto é para Ele, e fazer do culto, daquele tempo de culto, um tempo para cultuar a Deus só. Estou ali para cultuar a Deus. Então o meu louvor vai ser para o culto, as minhas orações serão para o culto, a mensagem será para o culto ao Senhor. Isso quer dizer que nenhum dirigente tem a prerrogativa, vai chamar para si o direito de fazer do púlpito, onde ele está ali conduzindo o culto, um lugar para estar falando o que não convém, chamando elogios para si, falando da vida de alguém, né? Ou aproveitando a oportunidade que tem, que está com o microfone, para estar dizendo do microfone o que não tem coragem de falar pessoalmente com alguém, né? Para ficar, como diz no ditado popular, né? Me perdoe aqui a expressão, lavando roupa suja no púlpito. Essa é a grande realidade. Muitos dirigentes fazem do púlpito um verdadeiro altar de desabafos pessoais. Isso é uma vergonha, isso é vergonhoso, né? Isso é triste. Deus não se agrada disso, né? Outros se aproveitam do momento da direção para ostentar a sua vaidade pessoal, o seu ego. Enfim, meus irmãos, isso não convém. Nós estamos ali para conduzir o culto, para instruir os irmãos, para cooperar com os irmãos na sua adoração, levar o povo a adorar o Senhor, a cultuar o Senhor, e não para nos perder nessas situações que não agradam ao Senhor. Ok? Então são princípios que vão nortear todas as nossas reuniões. O dirigente precisa estar atento a essas questões. Bem, vamos então falar sobre alguns cultos que nós precisamos estar prestando ao Senhor. O primeiro culto é o chamado culto público, né? O chamado culto público. Culto público é aquele culto onde nós entendemos que qualquer pessoa ela pode estar presente. Afinal, o nome diz que ele é um culto público. Geralmente esse culto ele é um culto evangelístico. Então, se abre o espaço para que todos estejam presentes, porque dentre esses todos, obviamente, receberemos pessoas não evangélicas para ouvirem a palavra e possivelmente se converterem a Cristo. Mas embora esse nome, culto público, ele seja muito usado por nós, mas nem todo culto evangelístico ele será um culto público. Todo culto, né, esse culto que nós realizaríamos, né? É um culto evangelístico, tem como objetivo a gente falar do amor de Deus para Cristo, mas nem todo culto evangelístico ele poderá ser público nesse sentido.
Por quê? Porque se o culto for, por exemplo, em um lugar privado, onde não se pode ter, né, um número ou todas as pessoas que nós gostaríamos que estivessem ali, esse culto já não é um culto público. Ele é evangelístico, mas não é público. Se o culto evangelístico é realizado na casa de uma pessoa, ele é um culto evangelístico, mas ele não é um culto público, né? Eu não posso fazer da casa de uma pessoa um lugar público, onde qualquer pessoa que queira possa ir lá. Entendem? É diferente do templo. No templo, lá não, lá diz que o culto é público e qualquer pessoa entra e participa. Agora, se é um lugar privado, um lugar, uma casa ou um outro ambiente qualquer, né, então o culto deixou de ser público. Por exemplo, alguém vai fazer uma celebração, né, um evento num lugar particular, digamos, num salão de um clube. E ele tem ali alguns convites específicos para algumas pessoas. Distribui lá 200 convites. Logo, somente as 200 pessoas que receberam o convite poderão participar daquele evento. Então lá teremos uma programação, teremos louvores, teremos a pregação evangelística. Será um culto evangelístico privado e não público. Por quê? Porque somente os que receberam os convites poderão participar. Entendem a diferença? Então nem todo culto evangelístico será um culto público. Vai depender do lugar aonde esse culto for realizado. Ok? Só um detalhezinho para a gente entender o sentido de culto público, quando se fala um culto público. Bem, esse culto público que é realizado, a que eu me refiro, vou me direcionar aqui ao culto público que realizamos nos nossos templos, tá bom? O culto de domingo é um culto público, né? Aquele culto semanal, né? Tem o culto de oração, vamos falar sobre ele depois, mas tem o chamado culto da pregação do evangelho, né? Algumas igrejas usam culto da pregação, culto evangelístico, né? Enfim, dá-se também às vezes alguns nomes para aquele determinado culto que tem como objetivo anunciar o evangelho de Cristo. Bem, como deve acontecer esse culto? Vamos pensar num culto do dia de domingo, tá bom? Para ter aqui uma base que vai servir aí para algumas outras situações. A direção do culto público obedece geralmente à seguinte ordem, né? Geralmente, salvo quando o Espírito Santo, vejam que o Espírito Santo está nos guiando. Em um dado momento, ele pode orientar o dirigente para que um item desse culto seja invertido, uma oportunidade seja trocada. Ok? Então, salvo quando isso acontecer. E vou repetir o que eu disse no início, meus irmãos. Algumas igrejas não adotam esse modelo. Não quer dizer que, se for diferente, mas com boa ordem, esteja errado. Não é isso. É apenas diferente. Cada igreja tem um modo de culto diferente da outra. Isso é muito natural. O que eu vou passar aqui é apenas uma sugestão que pode ser adaptado por você na igreja, do jeito que está aqui, ou sofrer alguma modificação de adaptação. Ok? Muito bem. Mas todo culto, nós entendemos, meus irmãos, que todo culto ele precisa começar com a oração. Esse é um princípio básico. Vamos entender no sentido assim, bem comparativo, né? Se você chega na casa de alguém, a primeira pessoa com quem você fala é com o dono da casa. Não é assim? Você chega, cumprimenta o dono da casa e você fala com o dono da casa. É o natural. É o natural. Bem, entendendo o templo como o lugar onde nós vamos adorar a Deus, Deus está ali para ser adorado, então a pessoa com quem nós precisamos falar primeiro é com o dono do culto. Deus é o dono do culto. Deus é a parte central do culto. Então, nós vamos falar com Ele. É como se estivéssemos, então, na casa de Deus. Nós sabemos que a casa de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nós estamos num templo onde Deus está presente e Ele vai ser cultuado.
Então, por isso que nós entendemos que todo culto deve sim começar com uma oração. É saudável isso. Não faça outra coisa no culto sem que antes você tenha orado ao Senhor. Nesse culto, nessa oração, você vai ter um momento de gratidão, né, pelo culto que você vai oferecer. Seja grato a Deus pela oportunidade de cultuá-lo. E você vai fazer súplicas, pedidos, para que Deus lhe dê uma boa direção nesse culto. Tá bom? E que o culto aconteça de acordo com a vontade do Senhor, que Ele tenha total liberdade para operar naquela reunião. Depois da oração, né, cabe um período de louvor. Né? Algumas igrejas, depois da oração, entram com uma leitura da palavra. Enfim, é o que eu disse, cada igreja vai ter a sua maneira diferente de agir. Bem, deixa eu passar aqui então esse modelo, né, para vocês. Então, depois da oração, podemos fazer um momento de louvor, de acordo com a mensagem a ser transmitida sempre que possível. Então, se os louvores serão a partir de um inário, né, como a harpa cristã ou o cantor cristão, não importa. Ou se vai ser através, por intermédio de um grupo de louvor, tem igrejas que não têm um inário, ela usa os próprios cantores da igreja, tem um grupo de louvor para poder apresentar os louvores, né, ali ao Senhor, sem nenhum problema. Bem, então é sugestivo que, se possível, que os louvores já estejam de acordo com o assunto da mensagem, para que desde o início a igreja comece a entender o que Deus estará tratando por ocasião daquele culto, ok? Nem sempre isso será possível, porque, por exemplo, se você convida um pregador de fora, não tem como você saber, né? Você não vai perguntar ao pregador qual é a mensagem que você vai pregar, porque tem que escolher os louvores aqui, né? Às vezes isso não fica bem, mas, se possível, se o pregador é você, ou o pregador já está contigo ali, né? Sem nenhum problema, você pode perguntar qual é o assunto da mensagem de hoje, para que nós possamos cantar alguns louvores de acordo, ok? Então fica bem fácil e fica melhor. Depois dos louvores, nós fazemos a leitura da palavra de Deus, a leitura bíblica, né? É a chamada leitura introdutória da igreja. Existem várias maneiras de se fazer uma leitura bíblica, né? A chamada leitura introdutória. O dirigente convida a igreja para estar de pé, né? Não que seja pecado ler a Bíblia sentado, mas de pé, uma postura que combina melhor para o momento da leitura da palavra de Deus. Okay? Bem, então a igreja, estando de pé, far-se-á a leitura do texto bíblico. Essa leitura pode ser com o dirigente lendo sozinho o texto bíblico, ou pode ser também responsiva. A leitura responsiva é quando a pessoa lê um versículo e a igreja repete o mesmo versículo. Tá bom? E pode ser feita por intermédio da leitura conjunta com a igreja. Toda a igreja lendo o texto bíblico, do início ao fim. E existe um outro modo, que é um modo muito sugestivo, muito preferido, né, pela maioria, que é o modo alternado, a leitura alternada do texto, onde o dirigente lê um versículo e a igreja lê o versículo seguinte. Para facilitar essa leitura, é bom que a igreja, né, tenha uma só versão da Bíblia. Ou, que se ela tiver o equipamento do Data Show, que o texto bíblico seja projetado no Data Show, que aí todos farão a leitura numa só versão da Bíblia. E um outro fator para ajudar seria, enquanto uma pessoa lê um versículo, o dirigente vai ler um versículo sozinho, um obreiro, ou uma obreira, uma irmã, não tem problema, faça a leitura do outro versículo com a igreja, porque a igreja vai acompanhar aquela pessoa no microfone a leitura do versículo seguinte, só para ajudar, para não acontecer de quando chegar a igreja, a hora da igreja ler, um começa lendo na frente, outro começa lá atrás, enfim. Então, se tiver alguém
conduzindo a leitura com a igreja, ela acompanha melhor. São sugestões para uma boa leitura introdutória. A leitura ela deve ser clara e objetiva. Quem for ler o texto, se não for o dirigente, se ele vai chamar alguém para ler, tenha o cuidado de convidar alguém que tenha uma boa leitura, que leia bem em público, porque tem pessoas que fazem uma boa leitura sozinho, mas quando é chamado para fazer uma leitura em público, ela tem dificuldades, né? E às vezes não tem mesmo uma boa leitura, e comete erros na leitura, e às vezes uma palavra lida errada compromete o sentido do texto. Pessoas às vezes que confundem a pontuação, não respeitam a pontuação. O texto está fazendo uma pergunta e ele lê como se fosse uma afirmação. Então, esses cuidados são importantes, né? Seria bom, se puder, né? Vou convidar alguém para poder ler, fazer a leitura introdutória. Se uma igreja não tem esse costume de convidar as pessoas, né, ali de improviso, de última hora, então avise a pessoa com antecedência, peça para ela preparar uma leitura bíblica, nesse sentido, que ela vai ler em casa, vai treinar em casa, e aí vai ficar bonito, né? Vai ficar muito boa aquela leitura. Uma leitura clara, objetiva, né? Feita pelo dirigente ou por quem ele designar, sem nenhum problema, ok? Agora, que seja uma leitura bíblica bem propícia para aquele momento. Uma leitura bíblica, né, que diz respeito ao plano da salvação, né? Uma leitura bíblica que pode também trazer um conceito de adoração a Deus, de louvor a Deus, um salmo, né? Uma passagem onde fala alguma coisa da salvação, da graça de Deus, da fé, enfim, né? Evitar ler textos bíblicos que, embora seja palavra de Deus do mesmo jeito, mas não são textos bíblicos apropriados para uma leitura introdutória. Um outro ponto importante aqui semelhantemente à questão dos louvores, se você já é o pregador daquele culto, uma boa sugestão é você fazer a leitura do próprio texto que você vai pregar. Se você vai ler, você vai usar apenas um versículo para a pregação, então leia o conjunto, o contexto dos versículos que vem antes ou depois, para formar um bloco maior de versículos bíblicos. E aí a leitura bíblica, veja bem, os hinos que foram cantados já falam sobre o assunto da pregação. Agora você está lendo o texto que fala sobre a pregação, onde você vai basear a mensagem. Tudo está caminhando para um desfecho, para o clímax do culto, que é a exposição da palavra. Quando chegar a hora da pregação, tu não precisa ler novamente o texto. Aí você vai ler, preferencialmente, apenas o versículo que você vai basear a mensagem, né? Sem nenhum problema. Mas é uma sugestão, é uma boa sugestão. Veja bem, irmãos, isso não é uma regra absoluta, mas é algo que pode ser utilizado. Sabendo fazer, fica bem feito, né? Ok? Ou então, você, se não quiser ler o texto da pregação, você pode ler um outro texto que aborde o mesmo assunto que você vai pregar no final do culto. Fica a teu critério com relação a essa questão. Após a leitura bíblica, é o momento oportuno para se fazer uma oração. Orar. E nesse momento nós oramos, né, principalmente por duas coisas. Primeiro, nós agradecemos pela leitura da palavra. Nós oramos agradecendo pela leitura da Bíblia, pelo texto que nós lemos, pelo assunto que está abordado naquele texto. Agradecemos a Deus por isso. Mas aproveitamos também nessa oração para orar pelos enfermos, para orar por pedidos de oração que tenham chegado às nossas mãos,
Algumas igrejas ainda mantêm um bom costume, né, daqueles irmãos que têm seus pedidos de oração, escrever no papelzinho e levar lá no púlpito e dar ao dirigente. O dirigente, então, não precisa estar lendo todos os pedidos, mas, né, apresentar aqueles pedidos em oração. É um momento oportuno, né? E momento de adoração, de reconhecimento dos feitos do Senhor em prol da igreja. Bem, terminado esse momento de oração, existem então momentos ali de louvores que poderão ser praticados, né? E aí cada igreja dentro da sua realidade, né? Umas têm um conjunto, outras têm um grupo coral, outras têm um ministério de louvor, alguém vai poder louvar o Senhor com um cântico, ou poderá cantar um hino da harpa cristã. Isso aí não interfere. O importante é que, após a oração, é oportuno, né, aproveitar os irmãos para um momento de louvor, ok? Onde os grupos poderão estar cantando, os conjuntos poderão estar se apresentando ao Senhor com os seus louvores. E depois desse momento, nós já passamos aí um bom tempo, e aí nós já temos recebido alguns visitantes, algumas pessoas que chegaram. Nossos visitantes geralmente não chegam na abertura do culto. Eles chegam tendo já passado aí os seus 10, 15, 20 minutos. E aí é um momento oportuno, depois desta primeira oportunidade de louvores, nós apresentarmos os nossos visitantes, né? E aí, cada igreja também tem a sua maneira de apresentar. O que vale aqui observar, meus irmãos, é que devemos evitar ao máximo uma exposição desnecessária, né, em ênfase dos nossos visitantes. Então sejamos moderados, sejamos éticos, evitar brincadeiras na hora da apresentação, porque nem todos gostam disto, né? Então nem todos gostam. Às vezes a pessoa vai apresentar um visitante, começa a brincar, usar certos termos que acabam constrangendo aquela pessoa e ela não volta mais, né? Então tem pessoas, por exemplo, na hora da apresentação não gostam de ficar em pé. Não force a pessoa a ficar em pé. Ela não gosta de ser apresentada assim. Já tem outras que, se você não pedir para ficar em pé, não volta mais porque você não pediu para ficar em pé. Então deixe as pessoas à vontade. Peça, né? Onde estão os nossos visitantes? Fica de pé para que nós possamos conhecê-los, né? Levantou, bem. Se não levantou, amém. Né? Dê boas-vindas a todos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ok? Temos depois o momento do ofertório. Também é outra situação que cada igreja tem o seu costume. Tem a igreja que tem o costume da salva, né? Passar a salva nos bancos. A outra tem o gasofilácio. A outra tem o obreiro que fica com a salva lá na frente. Bem, de uma forma ou de outra, é o momento que nós temos no culto para continuar adorando a Deus. Ok? Nesse momento é cabível sempre uma breve palavra à luz da Bíblia sobre dízimos e ofertas, sem cansar o povo, sem dar aquela conotação de petição de dinheiro que mais escandaliza do que edifica, mas uma palavra bíblica, uma palavra simples, objetiva, com um versículo bíblico mostrando para todos os irmãos e os visitantes que o que nós estamos fazendo ali é cumprir um mandamento, um preceito da palavra de Deus. Faz-se uma oração, deixa bem claro que os nossos visitantes não são obrigados a estar ofertando ou dizimando, né, fazendo aquilo por constrangimento, mas deixe ele à vontade, se ele entender que deve fazer, que pode fazer, que o faça com alegria e com liberalidade, mas não por imposição ou por constrangimento. Alguém, nesse momento, geralmente canta um hino, enquanto nós servimos a Deus com as ofertas. Uma frase muito também curiosa que se diz no ano do ofertório é: vamos ouvir o grupo musical para tirarmos as ofertas, né? Vamos cantar um hino para tirar a oferta. Irmãos, não se canta hino para tirar a oferta. Se canta hino para louvar a Deus. Enquanto louvamos a Deus com o hino, nós também adoramos a Deus com as nossas ofertas. Entendem? Então, anuncie, né, no momento do ofertório, irmãos, vamos então servir a Deus
com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, enquanto o conjunto canta, enquanto o irmão vai estar louvando a Deus, enfim, né? Mas aquilo ali é um momento sagrado. Nós estamos adorando a Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, ok? Faz-se uma oração de gratidão a Deus. Algumas igrejas oram antes, outras depois, mas o importante é que não se deixe de orar, pedindo a Deus as suas bênçãos para os ofertantes, aqueles que vão ofertar, orando também por aqueles que não podem cumprir com aquele dever cristão, e agradecer pelas bênçãos do Senhor que já têm sido derramadas sobre a vida de todos. Lembrando que a oferta e o dízimo não são pagamentos. Deus não nos vendeu nada, Deus não nos... alguém diz, eu vou dar meu dízimo. Irmãos, dízimo não se dá, dízimo não se paga, dízimo se entrega. Dízimo não se dá porque não é nosso. Dízimo não se paga porque Deus não nos vendeu nada. Dízimo se entrega porque não nos pertence. Então, naquele momento, nós estaremos entregando, né, o dízimo ao Senhor, estaremos ofertando voluntariamente ao Senhor e faremos isso já como resultado daquilo que Deus tem feito por nós. Então, não é barganha, não é ninguém naquele momento estimule as pessoas a estarem fazendo suas doações, entregando, dizimando, ou entregando dízimo, né, ou ofertando para poder receber algo em troca. Não faça isso. Uma outra palavrinha que a gente usa às vezes equivocadamente é o verbo dizimar, né? Nós vamos dizimar nesse momento. Bem, quando a gente entende o que significa dizimar, eu acho que ninguém gostaria naquele momento de dizimar e muito menos de ser dizimado, porque dizimar significa exterminar, né? Então nós não vamos dizimar, nós vamos entregar o nosso dízimo, ok? Bem, após então o momento do ofertório, chega o momento, né? Podemos ter ali um momento também de oração específica de acordo com a direção do Espírito Santo. Nesse momento do culto, irmãos, a igreja está bem envolvida na adoração, está bem envolvida na comunhão com Deus. Então, de acordo com o que Deus lhe orientar, levante um clamor de oração com a igreja. Orações específicas. Você pode orar pelos enfermos, você pode orar por aqueles que estão desempregados, você pode orar por aqueles que estão passando por problemas, por lutas, dificuldades. Mas você pode orar também, naquele momento, dependendo da direção do Espírito Santo no culto, orar por batismo com o Espírito Santo, orar pelas manifestações do poder de Deus, levantar um clamor pela obra missionária, enfim, que haja um momento de uma oração específica, de momentos específicos, um momento específico de oração por uma causa na hora do culto, ok? A seguir, você pode ter ali um louvor, né? Cabe aí talvez um louvor, ainda há tempo, o louvor de preparação para o momento da palavra, né? E depois desse louvor, nós ouviremos a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, a pregação da palavra de Deus. Lembrem-se que nós estamos no culto evangelístico. Então, o pregador terá que ter um tempo, como em toda pregação, ele precisa ter tempo suficiente para expor a palavra de Deus. Que esse tempo, meus irmãos, preferencialmente, não seja menos do que 20 minutos. Já estou sendo assim, passando um pouco ainda do limite, no sentido de redução, né, do tempo, né? Porque o ideal, uma mensagem com 30 minutos ainda é um bom tempo. Algumas igrejas dão até mais. Tem igrejas que o pregador tem lá 60 minutos para pregar. A liturgia ela é bem enxugada, né, as oportunidades, e dá-se bastante tempo para a pregação. Então, aqui na nossa igreja, por exemplo, onde eu estou pastoreando, há esse costume, né? O culto de domingo à noite, os atos são bem enxugados, né? Nós conseguimos fazer todas essas situações, mas de forma resumida, de sorte que o pregador, pastor, ele tem aí pelo menos 50 minutos à vontade para poder
trazer a palavra para a igreja e não ter necessidade de terminar o culto depois do horário. Mesmo assim, tudo vai depender da maneira como Deus vai nos orientar. O importante é que esse pregador ele tenha aí um tempo, né, suficiente para expor o evangelho, para pregar o evangelho, né, anunciar o plano da salvação, falar de Jesus, e que o pecador compreenda a mensagem. Após a pregação, é cabível, né? Sei também que algumas igrejas não fazem isso, mas aquelas que não têm o costume, mas aquelas que têm, pode fazer o convite ao pecador, né? De acordo com a mensagem que foi pregada. Então, tanto o pregador, né, ou a quem ele designar, de repente é um pregador de fora que pregou, mas quer deixar o pastor da igreja para fazer o convite. Bem, quem vai fazer aí fica a critério, mas é importante que haja um convite, né, ao pecador, a ser dada a oportunidade para que o pecador que esteja presente possa confessar publicamente a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Depois, enquanto isso está acontecendo, alguém, né, pode estar cantando um hino de acordo com a mensagem que foi pregada, né? Não há nenhum pecado nisso. A letra de um hino nesse momento, como sendo praticamente uma extensão da palavra que foi pregada, agora por ocasião do convite, nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. O importante é que o Espírito Santo vai trabalhar ali naquele lugar, trazendo as pessoas para Cristo, né? Convencendo-as. Depois da conversão, havendo a conversão, é necessário que estas pessoas que se decidiram por Cristo sejam encaminhadas a uma sala ou algum lugar do templo, se não houver essa sala, para uma equipe já preparada para que sejam dadas as palavras iniciais para esses novos convertidos. É sugestivo, né? Claro, que se dê a essas pessoas uma literatura, um livreto, uma porção do Novo Testamento, ou até mesmo uma Bíblia, se for o caso, né? Dê ela uma palavra de estímulo, fale para ela da importância da decisão, né, que ela tomou por Cristo naquele dia, o que significa ter Jesus como seu Salvador. Enfim, são aquelas breves orientações que são dadas ao novo convertido. Nesse momento, pega-se também o seu nome, seus dados, né, de contato, de endereço, de telefone, enfim, para que se mantenha um contato durante a semana e se marque, né, se possível for, uma visita à casa desta pessoa para conversar com ela, enfim, se ela assim permitir. Geralmente permite. Entende? Geralmente a visita não acontece não porque o novo convertido não quis, mas porque a igreja não atentou para isso. Mas geralmente ele quer sim que a pessoa, que alguém da igreja vá na sua casa e converse com ele juntamente com a sua família. É o momento de você estar trazendo esta pessoa para a igreja, na verdade, de estar solidificando ali inicialmente a sua fé em Cristo através do discipulado cristão. Se a igreja já tem uma classe de novos convertidos, então você vai introduzir esta pessoa à classe de novos convertidos, já preparando ela para o batismo, ok? Bem, após então esse momento, né, em que é dada uma palavra, é feita uma oração com essas pessoas que se converteram, cabe então, agora no final, uma palavra, os anúncios da igreja, né? É uma outra situação. Tem igreja que prefere fazer os anúncios no meio do culto. Aqui eu estou dando o exemplo, o anúncio para o final do culto. São aqueles avisos breves, né, daquilo que vai acontecer durante a semana ou acerca de algum evento especial da igreja. Vem a conclusão e a oração final, que são sempre feitas pelo dirigente da igreja ou o pastor presidente, né? Geralmente o dirigente, né, que ele está ali presente, dirigiu o culto, ele vai fazer a oração, ou ele pode então, que é o pastor da igreja, que é o dirigente local, né? Estamos falando aqui de uma pessoa que está na função de um dirigente, uma congregação, por assim dizer. Então ele é o pastor local daquela congregação. Então cabe a ele
a oração final, né? Independentemente de quem dirigiu o culto, né? Um obreiro, um diácono, um presbítero, enfim, mas se o dirigente da igreja está presente, então após todo esse momento passa para ele a palavra para que ele possa então conduzir a oração final, fazer ali a conclusão, né, do trabalho, as últimas recomendações e fazer a oração, né? Então a conclusão e a oração final são feitas sempre pelo dirigente da igreja ou o pastor presidente, caso ele esteja presente, que aí o próprio dirigente da congregação, após fazer as suas considerações, ele passa a palavra para o pastor presidente que está com ele naquele dia para fazer a oração final. Caso contrário, ele mesmo vai fazer esta oração. A bênção apostólica é sempre dada por alguém mais honrado. Também pode haver uma exceção, né? Aqui não é uma regra rígida, que não, Deus me livre se aconteceu o contrário, não, mas é uma boa orientação. Então você, na hora da bênção apostólica, né, se você tem um presbítero e um pastor, você quer franquear a oportunidade para uma outra pessoa dar a bênção, então você honre o pastor para a bênção apostólica, ok? Então fica sempre assim, se você é o dirigente, se você é um dirigente de uma congregação, o seu pastor presidente está ali, e você passa para ele para fazer a conclusão do trabalho, e ele te convida para fazer a oração final, você faz a oração final, mas não dê a bênção, a menos que ele tenha pedido. Terminada a oração, você retorna para ele, para que ele possa dar a bênção apostólica. Amém? A menos que ele tenha lhe orientado, mas a bênção apostólica é sempre franqueada para alguém, né, na hierarquia ministerial mais honrada ali para estar fazendo este serviço. Bem, tudo isso, meus irmãos, esse culto, ele vai ter aí uma duração aproximada de 2 horas, né? Não quer dizer que serão 2 horas exatas sem passar 1 minuto. Não, não é isso. Mas a média é essa aí. Um culto evangelístico de domingo, geralmente das 19 às 21 horas. 2 horas de culto é suficiente para se realizar. Ok? Então, meus irmãos, está aí a nossa primeira videoaula da nossa terceira aula. Deus abençoe e vamos para o segundo vídeo.